Galera, estreou um novo filme do Jordan Peele, o mesmo diretor de Corra e Nós. Só filme top. Será que essa obra supera os filmes anteriores desse cara? Não Olhe tá prometendo muito terror, muito suspense, com alienígenas, com os ETs e tal, e os críticos estão elogiando pra caramba. Só que vocês sabem que a opinião da gente geralmente não bate com o que os críticos estão falando, né? Então, vamos ver. Acabei de chegar do cinema, pra ser honesto com vocês, e vou dar minha opinião agora pra vocês, sincerão. Vamos lá. Enéas Trunks, Peter aqui. É o que eu falei, Jordan Peele é um diretor que tá no topo. Pra mim tá entre os top diretores, tipo o Christopher Nolan, né? Só que esse cara é o cara dos filmes de suspense, de terror. E pra ser honesto com vocês, eu nem ia assistir esse novo filme, Não Olhe, no cinema. Eu ia esperar sair no stream. Mas eu vi que tinha muita gente me sugerindo esse filme e eu fui assistir esse filme agora. Acabei de chegar do cinema, pra ser honesto com vocês. Então eu vou dar minha opinião sincerona pra vocês, ok? E é o que eu falei, Jordan Peele é um diretor casca grossa. Quem assistiu Corra e Nós sabe do que eu tô falando. Então a gente que meio que espera que todos os filmes que venham desse cara estejam no mesmo nível, né? Porque esses dois filmes, o Corra e Nós, cara, você não consegue nem respirar de tão tenso que é, tão bom que é, sabe? E é por isso que muita gente prestou atenção no lançamento de Não Olhe. Já o trailer já segura a gente. Você chegou a ver pelo menos o trailer? Pra quem não tá ligado, né? A história, ela mostra pra gente uma família que mora num rancho no meio do nada, né? E vai ter que lidar com uma ameaça alienígena. E aí, curtiu essa premissa? Eu achei válido pra caramba, né? Mas uma coisa é a promessa e outra coisa é a obra pronta. Tem gente dizendo que Não Olhe é simplesmente o melhor filme de terror do ano. Será? Por isso que mesmo viajando, que eu tô viajando agora, vocês estão vendo, eu fui correndo conferir e tô pronto pra dar minha opinião. E já prepara que ela pode te surpreender. Você pode achar que... Enfim, vamos lá. Mas antes já comenta aqui, você já assistiu o filme, o que você achou, ou você tá hypado pra ver, e já capricha no like, metralha esse like, que vai ajudar pra caramba. Obrigado de coração, você casca grossa. E fica na boca, eu não vou dar spoiler, ok? Então bora lá. Vamos começar pela parte boa. Essa mistura de terror com ficção científica tem muita liga, né? A gente já viu alguns filmes assim, né? Aliás, vários. Já deu certo muitas vezes no cinema. E deu certo mais uma vez agora. E pra melhorar, né? O Jordan Peele, que é o diretor e o roteirista, ele sabe construir suspense. O cara manja. É impressionante como esse cara tem talento pra isso. E olha que esse é só o terceiro filme da carreira dele. O suspense em Não Olhe é muito bem estruturado. Esse filme ele consegue de verdade deixar a gente tenso na maior parte do filme. Outra coisa boa são os atores. O Daniel Kaluuya tá de volta, ele que fez o filme Corra. Esse cara, esse ator, ele realmente me deixou tenso o filme inteiro, né, cara? E o Jordan Peele parece que tem, né? Parece que é amigo do cara, né? Pra chamar o cara de novo pra esse filme. E fora que, pô, o cara é bom ator pra caramba. Mas, no geral, todo o elenco mandou bem de verdade. O visual do filme também é maneiro demais. Ele equilibra bem, sabe? Acho que ele joga bem com essas cenas muito escuras, muito claras. No próprio trailer você vê isso, né? Tem cenas que são muito escuras, né? Do cavalo correndo no trailer, né? É spoiler não, tá no trailer. Né? Com as cenas durante o dia lá, enfim. E uma coisa interessante é que filme de terror geralmente tem aquelas cenas de suspense sempre à noite. Em Nope, né, Não Olhe, isso rola também de dia com o sol rachando. Não é comum. Fora isso, os efeitos visuais, principalmente no que diz respeito aos OVNIs, estão muito maneiros. É um conceito diferente, mas ficou interessante, você vai perceber lá. E o que eu curti também é que o filme não foca em nenhuma outra mensagem que não seja a própria história. Não levanta bandeira, não cutuca ninguém, fica tranquilo quanto a isso. Aliás, a única cutucada que eu vi foi criticando as produções de Hollywood. E eu acho que é por isso que os críticos estão elogiando tanto. Pra vocês terem uma ideia, no Rotten Tomatoes, esse filme tá muito melhor avaliado pelos críticos que pelo público. Os críticos deram 83%, uma baita nota boa. 83% é filmaço, né? Já o público deixou uma média de 68%. E é aí que eu queria chegar. Quando você vai ver um filme de terror, você pensa em quê? Em sentir medo, concorda? É filme de terror. Filho da puta! Pois é aí que a coisa ficou estranha. Porque, como eu falei, o suspense foi muito bem feito. Agora, a parte de terror, aí deixou a desejar. Outra coisa é que o filme demorou muito pra engrenar, você vai perceber isso também. Mais pra frente, ok? Eu sei que tem que gastar um tempo pra dar o contexto, eu sei disso, pra apresentar os personagens e tal. Só que demorou 40 minutos pra parada deslanchar, galera. É muito tempo, você queria ver alguma coisa. E por fim eu tenho que desabafar. Esse filme deixou coisas em aberto. E na verdade, muitas coisas. E você termina o filme sem resposta. Eu posso entender que isso foi proposital, justamente pra gente ficar pensando no filme depois. Pra gente falar sobre isso. Isso pode parecer até uma boa ideia pra algumas pessoas. Mas pra mim, né? Não me agradou tanto assim. Porque, assim, grande parte que me manteve preso nesse filme até o final foi justamente pra saber as respostas no final. Tipo, eu imaginava que chegaria no final, eu ia ter resposta a tudo aquilo que estava sendo construído, sabe?
E quando o filme acabou, eu ainda tinha a maioria das dúvidas que o próprio filme me gerou. Eu tenho certeza que isso não é a famosa falha de roteiro, sabe? Nem um roteiro preguiçoso. Porque o Jordan Peele não é desse, ele é casca grossa. Eu aposto que era pra ser um recurso pra deixar a gente intrigado. Mas isso, em mim, causou efeito de frustração. Não teve alívio, sabe? Não tem aquela coisa de catarse, sabe? De você sair do filme, ah, beleza. Então, me incomodou. Pode ser que a galera, porra, mas pra mim foi maneiro isso. Tipo, não liga pra isso. Então, galera, assim, no geral, eu não vou dizer que é um filme horrível, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? É um filme maneiro, filme bacana, vale a pena. Mas, assim, não é o melhor filme do ano, ok? Nope tem suas qualidades, mas também tem seus defeitos, como qualquer outro filme, mas nas suas devidas proporções. E essa é só a minha opinião, beleza? Então fica por sua conta e risco. Minha nota, você provavelmente vai perguntar minha nota, eu daria nota 7, tá bom? Agora é com você, já assistiu Nope, Não Corra? Ou tá ainda assistindo esse fim de semana? Concorda comigo? Discorda? Comenta aqui embaixo. Dá um like nesse vídeo pra ajudar pra caramba. Toca aqui, se inscreve, mantém tua inscrição. Confere se tá inscrito. Você que já tá inscrito, dá uma conferidinha, né? E ativa o sininho, você que já tá inscrito, se inscrevendo agora, ativa a notificação. Gente, é importante, porque é um canal noticioso. Eu tô sempre trazendo pra vocês informação do que tá acontecendo no cenário pop. E o que é cenário pop? Quadrinhos, super-heróis, animes, séries, filmes, tem de tudo aqui, por isso que é bom você estar com o sininho ativado. Obrigado, espero no próximo vídeo. Valeu, fui!